Olá, somos alunos do IFES do Campo Santa Teresa. Estamos aqui para explorar as principais questões relacionadas ao racismo recreativo, referente ao livro de edição Feminismos Plurais, juntamente com Alana Favarato, Gabriel Romanho, Tiago Cantão, Larissa Garcia e eu, Ana Clara Kaufmann. O conceito de racismo recreativo é introduzido para descrever como o racismo não é apenas uma forma de entretenimento, mas um meio de perpetuar hostilidades raciais e justificar desigualdades. Esse tipo de racismo utiliza o humor para disfarçar a hostilidade e proteger a imagem social de pessoas brancas. Ocorreu um incidente durante o carnaval em que foliões brancos se fantasiaram de negros, reproduzindo estereótipos raciais. As críticas surgiram porque essas fantasias reforçavam imagens negativas e estereotipadas sobre a negritude, e a defesa dos envolvidos argumentou que era uma forma de homenagem ou entretenimento. Há uma análise crítica sobre decisões judiciais que minimizam ou desconsideram a gravidade do racismo quando ele se manifesta em piadas e comentários. Em vários casos, como o do humorista Danilo Gentili, no caso de uma funcionária ser comparada a um macaquinho, as ações foram consideradas inofensivas ou não intencionadas para ofender. O livro também sugere que o racismo recreativo tem impacto significativo sobre as vítimas, prejudicando seus status sociais e oportunidades. Além disso, questiona a eficácia das normas jurídicas que requerem a prova de intenção de discriminação para que crimes de racismo sejam considerados como tal. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre projetos raciais e processo de racialização. O primeiro tópico é que o racismo ele é compreendido por muitos como uma discriminação direta apenas, mas sabemos que não é bem assim, pois o racismo ele está distribuído na nossa sociedade de diferentes formas. Nós devemos entender que essa prática ela está em constante transformação, ou seja, o racismo no passado é diferente de como ele é praticado nos dias atuais, porque houve esse processo de racialização, que há uma série de consequências, e todos nós sabemos. É, e também sabemos que há um grupo específico, um grupo racial específico do qual nós estamos falando. Bom, estamos falando da negritude e da branquitude. Nós sabemos que os brancos sempre foram associados a adjetivos superiores, a cultura superiores, beleza, moral, sucesso econômico, e os negros sempre foram atribuídos a características negativas, características morais, fenotípicas. E nós sabemos que esse conceito de raça estrutura uma relação de poder de uma raça que é considerada superior a uma raça considerada inferior. Existem alguns tipos de racismo, eu vou comentar algum deles aqui com vocês. Nós temos o racismo aversivo, que são preconceitos sutis. Pode não ser uma discriminação completamente direta, mas são pessoas que não contestam opressões raciais e têm essa tendência de evitar contatos com pessoas negras. Temos o racismo simbólico, que ele é uma construção cultural, ou seja, a concepção dos outros a partir de processos históricos, psicológicos e históricos. Essa associação da negritude com a escuridão e com essa falta de caráter. Nós temos também o racismo institucional, que são relações interpessoais, ou seja, esses estereótipos negativos em relação a essas minorias raciais, é, que ocasionam perda de oportunidade de emprego e educação apenas por a pessoa ser negra. Nós sabemos que essa intolerância racial é legalmente e moralmente condenada nos nossos dias atuais. Essa demonstração explícita de ódio contra outras etnias, elas não são toleradas. Mas nós sabemos também que não há uma transformação radical das atitudes das pessoas brancas. Existem hoje em dia microagressões, que são comportamentos conscientes e inconscientes de natureza sutil da pessoa, que demonstram esse desprezo pelas minorias raciais. E também temos os estereótipos, que é algo muito recorrente, que são quando você marginaliza e considera pessoas negras incompetentes para atuarem na esfera pública. Um exemplo disso é quando você vê uma pessoa negra na rua, e você acha que pode ser assaltado, ou você compara
Quando uma pessoa branca está apanhando, as outras pessoas vão ajudar, mas se é uma pessoa negra, as pessoas já associam com ladrão, e coisas parecidas. Eh, os indivíduos, eles podem ter traços comuns, mas há uma variedade significativa, que é algo que torna essa generalização de pessoas negras comparadas a marginais completamente problemática. Então, vou falar um pouco sobre a psicologia social do humor. O humor desempenha um papel fundamental em nossas interações sociais. Ele torna essas interações mais agradáveis e produz uma sensação de prazer. Agora eu vou começar a falar da teoria da superioridade. Elas satisfazem as necessidades humanas de diferenciação e muitas vezes criam uma falsa sensação de solidariedade entre determinados grupos, como, por exemplo, entre pessoas brancas. Thomas Hobbes afirmou que infortúnios dos outros aumentam nossa autoconfiança. Essa teoria sugere que o humor pode ser utilizado como uma ferramenta para reforçar o sentimento de superioridade em relação a outros, criando uma barreira invisível mais poderosa. A teoria psicanalítica do humor. Sigmund Freud, por sua vez, trouxe à tona a teoria psicanalítica do humor. Para Freud, o caráter cômico de uma frase ou história oferece ao indivíduo uma forma de satisfação psíquica. Isso porque o humor permite a expressão de desejos reprimidos, sejam eles de natureza sexual ou agressiva, proporcionando assim uma sensação de prazer. Freud também sugeriu que o humor pode ser visto como um reflexo das transformações sociais ocorridas nos últimos séculos, quando o prestígio social começou a substituir os lugares naturais no contexto da satisfação humana. Teoria da incongruência. Outra importante teoria é a da incongruência. Ela nos mostra que o humor subverte as expectativas sociais. Pensem, por exemplo, em como as pessoas deveriam se comportar em certos lugares, na forma como deveriam se vestir em determinadas circunstâncias, ou mesmo nas pessoas com as quais deveriam interagir. O humor, por sua natureza comparativa, desafia essas normas, criando situações inesperadas que nos fazem rir, mas também refletir. O humor racista e seus mecanismos psicológicos. No entanto, nem todo humor é inofensivo. O humor racista, por exemplo, perpetua estereótipos e marginaliza minorias. Embora alguns argumentem que esse tipo de humor é inofensivo, a verdade é que ele propaga ódio e reforça desigualdades. O humor racista reproduz estigmas e dificulta o acesso das minorias a oportunidades sociais. Um exemplo clássico desse tipo de piada é a desumanização de negros, associando-os a excrementos, o que reforça a noção de que os negros não são plenamente humanos, sendo incapazes de desempenhar de forma competente quaisquer ocupações no espaço público. David Benata, um filósofo contemporâneo, afirma que o humor se torna imoral quando causa dano ou tem potencial para isso. E, de fato, piadas racistas são um exemplo claro de como o humor pode ser parte de um sistema mais amplo de opressão, que comunica às pessoas de minorias raciais que elas nunca terão respeitabilidade social, independente de serem ou não cidadãos exemplares. Por fim, é importante destacar que o humor racista não é apenas uma questão de mau gosto. Ele tem um objetivo claro: preservar a posição de poder dos brancos. Piadas racistas reforçam a superioridade branca e a estrutura social de privilégio racial. Elas desvalorizam minorias raciais enquanto reforçam o status dos brancos, como ideais sociais e sexuais. Em suma, o humor racista busca afirmar a identidade branca como uma expressão de superioridade moral e social. Racismo recreativo como política cultural. Expressa hostilidade racial sobre o disfarce de humor, mantendo a aparência de não ser racista. O humor é muito usado como forma de esconder e mascarar comentários e atitudes racistas, permitindo que o racismo seja expresso sem aparência de agressão direta. O humor não é apenas ideias espontâneas que surgem do nada, mas é manifestações que estão enraizadas na sociedade de muito tempo,
Piadas racistas refletem e reforçam os preconceitos culturais que é aceito na sociedade sem que a gente perceba, mostrando certas ideias que vêm de muitos anos o preconceito. Os estereotipos presentes no humor racista contribuem para a exclusão social. A ideia é que esses grupos inferiores são menos capazes ajuda a sustentar a visão de que os brancos são superiores, melhores ou mais importantes. A televisão também desempenha um papel crucial na formação de preconceito. A maneira como os negros são tratados nas telas ajuda a moldar a percepção sobre eles. A televisão constrói uma forma que desvaloriza o negro e entende que os brancos são superiores na sociedade. Com isso, muitas vezes a televisão também associa esses grupos raciais com questões de segurança pública, criminalidade e moralidade. Isso cria que a percepção dessas minorias são mais propensas a comportamentos problemáticos, menos dignas e reforçando as atitudes discriminatórias e racistas. Na televisão brasileira, a apresentação de pessoas negras frequentemente recorre a estereotipos negativos, racistas e etc. Homens e mulheres negras são muitas vezes retratados de forma com olhares preconceituosos, como figura de marginalidade. Com isso, o livro traz 4 exemplos clássicos de personagens que sofreram racismo de forma de humor, de forma disfarçada. O primeiro personagem que sofreu racismo também em forma de humor é o Tião Macalé. Ele era um personagem popular em programas humorísticos e interpretado por um ator negro. O personagem era conhecido pelas suas características físicas e traços reforçados para poder fazer as apresentações considerados feios, para acentuar esse preconceito de pessoa inferior e tal. O humor associado ao Tião mostra a feiura, como eu falei, que é associada à negritude. E com isso, nessa peça que ele faz, ele é comparado com um animal, muitas vezes chamado de macaco, malandro, pouco inteligente, que é uma forma de desumanizar e reforçando os estereotipos raciais. Outro personagem clássico que é o Mussum. Ele é retratado constantemente embriagado em bares, com falas e gestos exagerados que ajudavam a consolidar ele com uma imagem negativa e estereotipada. Personagens brancos eram frequentemente mostrados também sóbrios para parecer respeitáveis e superiores a ele, com contraste direto com o Mussum, que era representado como inferior, feio, ridículo. Mussum tinha um foco constante em enganar outras pessoas para conseguir bebidas. E isso alimentava a ideia de que as pessoas negras eram menos confiáveis e propensas a comportamentos negativos. Mussum também eles se referiam a ele como negão, crioulo, que também reforçava essa atitude racista. Mussum também tinha desejos apenas por mulheres brancas, que isso ajudava a reforçar a ideia de que apenas os brancos eram dignos de idealização, com as mulheres, né? Depois, por último, temos a Vera Verão. Vera Verão era um personagem humorístico também da televisão brasileira, que era interpretado por um homem que se apresentava como uma mulher, um homossexual. A cor da pele da Vera Verão era usada como um aspecto para humor, por ser negra, e ela apresentava uma sexualidade exagerada e bem afeminada, que era usada para criar comédia junto com a cor dela e reforçar os estereotipos negativos sobre as pessoas negras e homossexuais. A personagem também tinha a ideia que a união de pessoas brancas podia representar um avanço social, passando uma visão de branqueamento para alcançar maior aceitação social para as pessoas, por ter esse preconceito enraizado de muito tempo atrás. Injúria racial na doutrina e na jurisprudência.
De forma similar ao que acontece em casos da justiça criminal, as empresas processadas sempre procuram descaracterizar a injúria, afirmando que os incidentes em questão são apenas brincadeiras que não podem ser interpretadas como ofensa à honra pessoal. A injúria é um crime que ofende a dignidade e o decoro de uma pessoa e consiste na expressão de desprezo e desrespeito, afetando a autoimagem da vítima. A ofensa é uma atribuição negativa de qualidades ou condutas à vítima. Pode se expressar de diversas maneiras: gestos, palavras, imagens, desenhos, escritos ou caricaturas. Pode assumir formas diretas, que é a ofensa direta à vítima, e ofensas que afetam a vítima através de terceiros. Pode ser explícita, de forma direta, ou implícita, que é a ofensa encoberta. A caracterização da injúria depende do contexto em que a ofensa ocorre. O crime se consuma quando a vítima toma conhecimento da ofensa. A discussão sobre a necessidade do anônimos injuriandi, que é a intenção específica de ofender, para a caracterização do crime. Alguns doutrinadores, como César Bittencourt, afirma que o anônimos injuriandi é essencial e deve ser demonstrado especificamente em casos de injúria qualificada. A injúria simples não exige que a ofensa seja nominal, por ser feita por meio de palavras, gestos ou outro meio. A injúria real qualificada envolve agressão física com o objetivo de ofender a integridade moral da vítima. Utiliza meios habilitantes, tanto pela natureza quanto pela forma de agressão. A ofensa é mais grave devido ao uso de violência física. A injúria não precisa ser nominal se o conteúdo da ofensa permitir a identificação da vítima. Menções genéricas a grupos sociais não são consideradas injúria, pois não atacam ao indivíduo específico. A injúria qualificada é classificada como mais grave pela maior reprovação social. Inclui ofensas morais a grupos vulneráveis ou estigmatizados. Fatores de qualificação. Tem a forma de ação, que é o meio utilizado, e a forma de como a ofensa é proferida. Potencial lesivo, que é a análise do desvalor da ação e a exposição do bem jurídico protegido. O objetivo da legislação é expandir a afetividade da legislação antidiscriminatória e dar maior importância ao racismo. A importância do elemento subjetivo é a honra de um parâmetro para a autoimagem e a percepção social de um indivíduo. Expressa a expectativa do reconhecimento da dignidade em uma sociedade igualitária. Existem duas dimensões de honra. A dimensão externa, que é objetiva, que é a avaliação do comportamento pelos outros e pela reputação na comunidade, e a dimensão interna, que é a subjetiva, que é a valorização pessoal de si mesmo e a expectativa de respeito. A estima social é crucial para a formação de um senso de dignidade e para a integração social adequada, que zela pela reputação como prioridade. A reputação não é apenas uma questão de moralidade, mas também influencia a posição econômica e social de um indivíduo. A honra está ligada à dignidade, refletindo o respeito necessário para a integração social. A proteção da honra busca assegurar que todos os membros da comunidade sejam tratados de acordo com as normas da civilidade. A garantia do status morais são as normas jurídicas que visam proteger o status moral dos indivíduos e garantir que sejam vistos como os agentes competentes na esfera pública. A unidade social preserva a dignidade pessoal e a unidade social, evitando agressões que comprometam a integração e respeito mútuo. O racismo recreativo utiliza o humor para perpetuar estereótipos e discriminação racial, disfarçado como brincadeiras. A descaracterização do crime de injúria são as alegações de que as ofensas são meras brincadeiras ou expressões de humor. São usadas para negar o animus injuriandi, que é a intenção de ofender, e minimizar a gravidade das ofensas raciais. A reprodução de estereótipos são piadas frequentes reforçadas por estereótipos negativos, com a incapacidade dos negros para funções adequadas na sociedade e o vínculo com características animais.
E ocorre comparações desumanizadoras, que são a comparação de negros a animais, como macacos, e reforça a ideia de que eles não são plenamente humanos ou racionais. Eu vou falar um pouquinho sobre definições e modos de operação. Naturalmente normalizados em momentos de lazer e diversão e é perpétuo na sociedade, isso significa que, em momentos de lazer e diversão, tem esses momentos de brincadeiras que acabam sendo coisas ofensivas e é perpétuo sim na sociedade, porque isso é ignorado, é normalizado e ocorre há muito tempo. É que dura mais tempo do que o normal. Microagressões, mecanismos discriminatórios que expressam desprezo por minorias, significa que em momentos acontecem situações, clichês, ofensas sutis e é algo que despreza o desprezo que eles sentem por pessoas negras, que isso é algo perceptível, que você sente que tem aquele desprezo, aquela discriminação. Alta necessidade de conscientização para combater essas atitudes é que a gente mostre sim que as pessoas que estão passando por isso saibam que podem se sentir acolhidas e que eles conseguem sim combater isso, que eles são maiores do que isso. Presente momentos que deveriam ser de descontração e alegria. Então, isso fala muito sobre brincadeiras desnecessárias em momentos desnecessários. Momentos que deveriam ser únicos, você aproveitar e estar curtindo, acabam surgindo essas brincadeiras sem graças que fazem que a pessoa se sinta envergonhada diante de todos, trazendo desconforto. Operam na forma de humor, mas muitas vezes não são consideradas crime. Isso significa que empresas, principalmente privadas, que os cargos já estão ocupados por pessoas brancas, isso significa que muitas vezes acontecem esses tipos de preconceitos e crimes nessas empresas, mas por pessoas brancas estarem se apoiando e tem isso normalizado entre si, acabam não prejudicando uns aos outros, se protegendo e não dando em nada. Vou falar um pouquinho sobre liberdade de expressão, vou começar falando sobre a democracia. Democracia, o que seria? Esse é um ponto bem importante, porque nada mais, nada menos do que todos terem os mesmos direitos legais, e é isso. Não importa sua classe social, sua classe racial, nada. Todos têm que ter o mesmo direito. Expressar suas ideias, mesmo aquelas sendo contrárias da sua. Isso significa que, independente do que os outros achem ou não, você tem a sua forma de expressar, dizer o que você sente, o que você passa e o que você está sentindo. Prevalece no ambiente escolar e na formação da identidade das crianças. As crianças geralmente têm o seu primeiro contato com esses preconceitos na escola. Elas não sabem geralmente do que se trata, do que se passa, o porquê de estarem sendo atacadas daquela forma. Então acaba trazendo dúvidas para elas mesmas sobre quem elas são, deixando elas se sentindo diferentes de todos, se sentindo envergonhados e com medo de pedir ajuda. Educação antirracista. Voltando no tópico que falou que esse assunto sobre liberdade de expressão acontece na escola, que prevalece no ambiente escolar, isso quer dizer que a educação antirracista deveria ser muito importante e ser um ponto que existe nas escolas desde sempre, para que as crianças saibam quando estão passando por algum tipo desses ataques, para saber que elas podem se sentir acolhidas, que elas podem procurar ajuda e saber que vão entender ela. Empoderamento. Voltando também nesses dois tópicos passados, empoderamento faz com que se sintam sim no direito, de se sentirem no poder, de correr atrás dos seus direitos, de ter voz, de expressar tudo o que eles sentem, tudo o que eles já passaram ou o que estão passando e saber que vão ter sim o apoio dos outros. E por último, os direitos de viverem livre toca muito nesse assunto de liberdade de expressão, porque fala sobre que todos devem ter o seu tipo de voz, todos devem falar sim o que acontece, o que passam, o que estão passando, que eles sabem que vão ser sim ouvidos e escutados por todos. Então, isso é muito importante, porque eles apenas querem os seus direitos. Isso é muito importante porque eles só querem seus direitos de viverem livres, de não sofrerem nenhum tipo de ataque, violência, ou de serem excluídos da sociedade, dessas discriminações que eles não passam de hoje. Então eles só querem se livrar de tudo isso. E é isso. Para a conclusão do livro, podemos destacar que o racismo recreativo não deve ser visto como uma forma inofensiva de diversão, mas sim como uma forma de manifestação clara de preconceito que reforça a desigualdade social. Esse tipo de racismo se esconde por trás de piadas e expressões culturais aparentemente inofensivas e tem consequências profundas, afetando a autoestima e a dignidade de pessoas negras.
Também devemos enfatizar que devemos ter uma postura crítica em relação a essas práticas, tanto por parte da sociedade quanto das instituições, para que se construa um ambiente de respeito e igualdade. O livro ele se encerra com uma proposta de mudança de atitude, onde as pessoas precisam estar cientes dos impactos negativos dessas práticas e se comprometerem a não reproduzi-las. O autor também sugere que a conscientização e a educação são ferramentas essenciais para combater o racismo em todas as suas formas, inclusive o recreativo.